Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Melhores momentos dessa vitória do Corinthians por 3-0. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa Mais noite. uma noite aqui juntos. É isso, Temos bastante coisa para conversar hoje, hein? sem dúvida. Vamos colocar no telão ele aqui. Bora. Direto de Paris, Ricardinho. E dona Juliana liberou o cenário. É isso aí, Karine. Boa noite pra você, boa noite pro Rafa. Tô com a nota, ó, essa semana tá tranquilo. Liberou até o cenário, ó, mais bonito aqui da casa pra gente poder usar no troca de passe. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar Eu que lembro não que é todo dia. última participação do Ricardinho, ele falou que estava negociando para da próxima vez aparecer no cenário especial e tá aí, ó. Oh, Palavra valeu, Ju. Valeu pela moral, cumprida. né? Valeu pela moral aqui, troca de passe. Não, é que eu falei pra ela, prometi, rede nacional, pô, não vai me deixar, né, numa Na situação mão. ruim nessa. Acho que tocou o coração dela. Ai, que bom, que bom. Agora eles já estão prontos, estavam na transmissão, já vão aparecer no nosso telão, ao lado do Ricardinho. Everaldo Marques, seu ridículo, adoro falar isso. Maravilhoso, junto com o Casão. Vamos falar dessa vitória do Corinthians, que chegou à terceira vitória consecutiva e 7º jogo de invencibilidade. Informação do Bruno Cassucci, nosso colega. Boa noite. Tudo bem, Karine? Boa noite para você mais uma vez. Um abraço para o Rafa, para o Ricardinho, para o pessoal que está acompanhando o Troca de Passes. 3-0 para o Corinthians, que tinha a vantagem do empate contra o Salgueiro nessa primeira fase da Copa do Brasil. O Salgueiro com a vantagem de jogar em casa, o Timão com a vantagem da igualdade. Se a gente bate o olho e vê 3-0, fala assim, bom, o Corinthians dominou. Dominou, né, Casão? Mas assim, durante muito tempo, o Corinthians acabou fazendo um jogo preguiçoso, porque fez 1-0 logo com 4 minutos. Não, no começo do jogo, um beijo a todos aí do estúdio, adoro vocês três, hein? Ah, nós também te adoramos. O Corinthians logo de cara teve 3 chances para fazer um gol e conseguiu fazer o primeiro gol. Essa aí foi uma jogada do jogo, ele saiu cara a cara, mas eu achei, e eu falei no jogo, que o primeiro tempo teve mais... por mais tempo, um jogo ruim, com muitos erros de passe, com chutão dos dois lados, do que um jogo mais técnico, de toque de bola. Mas o Corinthians mereceu a vencer. Teve 3 chances, depois teve bola na trave, teve o gol do Ramiro, teve o golaço do Vital. Foi um domínio do Corinthians. A diferença técnica é muito grande. Esse aí foi o gol do Gemerson. É muito grande. O gol saiu logo com 3 minutos, e aí o Corinthians meio que já tirou o pé do acelerador. O Corinthians não continuou agredindo, né? Fez um gol rápido e aí voltou, assim, parecia que estava querendo segurar o resultado de 1-0, porque tinha um empate a favor. O jogo do Salgueiro começou a sair, começou a aparecer, mas não tinha agressividade, não tinha chute no gol. Então, assim, o Corinthians correu muito poucos riscos. Esse foi um chute de longe, o Cássio pegou mais uma cabeçada, que eu acho que pode ser até essa aqui. Que é do Ranieri. Do Ranieri. Depois teve aquele chute no segundo tempo também que o Cássio pegou. Mas nenhuma jogada que colocasse o Cássio em dificuldade. A gente teve hoje na equipe do Corinthians as voltas do Fagner e do Fábio Santos, né, que estavam afastados aí por conta... Essa aí foi a jogada que o Salvio falou que foi pênalti. Foi pênalti, só falou que foi pênalti porque o Bruno Senna acabou desviando com a mão por ali. E o Corinthians ainda no primeiro tempo, criando outra oportunidade, aí uma cabeçada do Matheus Vital acabou indo para fora. O Corinthians com o retorno do Fábio Santos, com o retorno do Ramiro, né, que acabou sendo titular também. O Fagner já tinha voltado aí no final de semana, mas o Lucas Piton e o Camacho ficaram no banco. Aqui o segundo gol, o Ramiro, né,
pegando de primeira, a bola passando por baixo do goleiro. Individualmente, teve alguém do Corinthians que chamou a sua atenção, Casão? O Matheus Vital, ele tá numa fase muito boa, ele é o jogador com maior confiança do Mancini, um jogador que o Mancini preparou para fazer esse tipo de gol, de jogada individual, de chute de fora da área. Ele é aquele que está participando, mas ganhou a posição do Otero, vamos dizer, porque aquele lado lá, ele ficava no banco do Otero quando o Otero jogava lá. E o Matheus pegou, olha que golaço que ele fez. Pra fechar o jogo. Pra fechar o jogo. O último lance da partida. E assim, esse gol é de cara que tá com confiança, de cara que o treinador deu confiança pra ele fazer esse tipo de jogada e bater. Então, pra mim, é o melhor jogador do Corinthians desde os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e nessa temporada. E foi o melhor da partida pra mim. E a gente vê Karine, Ricardinho, Rafa, amigos do Sport TV. São raros os chutes de fora da área no futebol brasileiro. No Casão, toda a transmissão cobra que o pessoal chute de fora da área. E o Matheus Vital tem feito vários gols bonitos aí de longa distância nessas últimas semanas. Exatamente. Inclusive, ele chegou ao 5º gol este ano, né? E comparando com as outras temporadas dele pelo Corinthians, tinha feito apenas 7. Então, está vivendo um bom momento de destaque o meia agora. Ele é mais jogador do que ele foi até aqui no Corinthians, né? O potencial lá no Vasco, que até se debateu a questão dos valores da saída. Ele saiu muito barato do Vasco porque era o potencial. E acho que não entregou tudo que pode ainda nesse Corinthians. Mas a realidade é que o princípio de temporada 2021 vem mostrando o Matheus Vital nessa linha. Talvez conseguindo... Eu não acho que ele tenha perfil de protagonista, assim, de ser o cara de uma equipe. Mas ele é um baita coadjuvante. Não é alguém para ficar escanteado à margem no elenco. E sobre o jogo em si, você já parte de um 0-0 que te dá a vaga, né? Acho até que a blitz inicial passa um pouco por isso, por aumentar essa vantagem. E quando vem 1-0 tão cedo, eu acho que dá para dividir primeiro e segundo tempo, não só por ter feito 2 gols na segunda etapa, mas porque o Salgueiro finalizou 9 vezes no primeiro tempo, só 1 vez na segunda etapa. Claro que tem uma questão física também, o time já sente um pouco mais, tem uma distância técnica muito grande, você tenta compensar correndo mais dentro do jogo e falta perna no segundo tempo. Mas acho que o Corinthians foi mais organizado no segundo tempo. Sonolento, acomodado pela vantagem que construiu cedo na primeira etapa. Mas acho que fez um jogo competente. Não dá para falar em nada muito além disso, mas foi competitivo e controlou completamente as ações do jogo no segundo tempo. Muito mais até do que no primeiro. Ricardinho, então o roteiro do Corinthians agradou, porque teve coadjuvante, né? E todo não, roteiro... ele foi protagonista hoje. Não, mas eu acho que ele, de modo geral, ele tá. cabe como um ótimo coadjuvante. Tá. Então, o Matheus Vital hoje protagonista, mas quando é coadjuvante, também todo roteiro precisa. É ou não é? Karine, a verdade é que o Corinthians está buscando um protagonista faz tempo, né? E não encontra. Então, alguns candidatos a coadjuvantes acabam, em algum momento, sendo esse protagonista, pela falta de um, né? E acho que o Matheus Vital se encaixa nesse momento, nesse aspecto, porque realmente nos últimos jogos, ou nesse início de uma nova temporada aí, né? Ele vem se destacando, fazendo gols, com confiança, fazendo boas jogadas, bons jogos. Acho que o Corinthians conseguiu a classificação, tem competência, sim, em vários aspectos, uma organização de time, acho que o Corinthians tem, é um time que compete todas as partidas, mas é um time que ainda produz pouco pelos objetivos que acho que o time e a torcida do Corinthians imaginam. Se o Corinthians quer brigar por conquista, se o Corinthians quer, tanto na Copa do Brasil, como mesmo no Campeonato Paulista, e daqui a pouco vai começar o Brasileiro, se o Corinthians pensa em conquista na temporada, ele está produzindo muito pouco para isso. Tem competência, repito, ganhou os últimos 3 jogos, virou contra a Ponte, mas tirando o jogo da Ponte, com todo o respeito, ele enfrentou São Caetano e hoje o Salgueiro, que tecnicamente são 2 times bem abaixo do Corinthians, bem abaixo do Corinthians. E mesmo quando São Caetano, o Corinthians em vários momentos teve dificuldade no jogo. Hoje teve um pouco menos, como o Casão colocou, o Cabral também, eu estava acompanhando a transmissão, porque fez um gol logo de cara. E isso facilitou, acomodou as situações do jogo. Mas o Corinthians precisa, se quer melhores resultados, se quer uma conquista na temporada, vai ter que jogar mais do que está jogando, porque é um time irregular dentro do próprio jogo, mas está tendo o Matheus Vital como seu grande destaque e, nesse momento, como protagonista do time. Vou passar a bola aqui para o EV e para o Casão, dando uma moral também para quem está participando na hashtag Troca de Passes. Vocês estão aqui mandando mensagens, então vou fazer a pergunta direto para os meninos, depois também Rafa e Ricardinho fiquem à vontade. O Guilherme Martins colocou
a opinião dele e já uma pergunta, né? Matheus Vital jogando como segundo volante poderia render mais? Vocês pensam? E aí, Casão? Não. Eu acho que a posição do Matheus Vital é essa que ele vem jogando. É a posição que o Mancini deu moral para ele, deu coragem, deu confiança para ele chutar de fora da área, entrando em diagonal, que ele bate muito bem com a perna direita. Ele pode ir pro fundo, mas ele entra muito bem ali em diagonal e batendo de fora da área. Essa posição... Como volante, ele perderia isso. Então, perderia isso. E ele é um jogador que volta para marcar. Ele tá com muita confiança. É um jogador que tem mais confiança no time do Corinthians, né? E tem, assim, motivo para isso, que tá batendo muito bem na bola. Só queria falar um negocinho para eles, que assim, o jogo, ele foi razoável. E deu tempo até da gente falar de Adoniran Barbosa, que era As Mariposas, porque tinha tanta mariposa ali. Depois nós falamos da música Carcará, que é do João do Vale, um show que eu ouvi do João do Vale com o Chico Buarque, veio Maria Bethânia, Luiz Gonzaga. Então nós demos, assim, uma melhorada no jogo, sabe? Falando da cultura brasileira. Porque estava difícil em alguns momentos ficar olhando quietinho, né? Então nós viemos com esse papo cultural. O nosso papel na transmissão, em qualquer evento, é tentar informar, emocionar e divertir quem está em casa. Entreter, né? Mas assim, o jogo, para eu conseguir emocionar, o jogo tem que ser emocionante. Eu não vou ficar forçando a barra. Entendeu? E aí tinha hora que, infelizmente, a coisa não foi tão boa, mas aí a gente acabou compensando com outras coisas. Que as mariposas queriam dividir o protagonismo ali com o Matheus Vital, praticamente. Eles cumpriram com o papel de entreter, que é o que está na lista aí, Evê. Essa é a ideia. Mas aproveitando que o Casão respondeu aqui ao Guilherme Martins, enquanto o Casão falava, o Rafa parecia estar em dúvida, pensando, refletindo. Eu acho, na essência da palavra, se a gente pensar em dois volantes praticamente lado a lado, eu acho que não combina tanto com característica. Por mais que eu acho que ele seja capaz de fazer. Eu consigo imaginar, por exemplo, um desenho de um 4-1-4-1, o Matheus sendo o que a gente chama de meia interior, né? Em vez de jogar partindo do lado do campo, jogar por dentro. Porque ele tem essa capacidade de associação, ele é um cara que circula bem a bola, que é inteligente, tem essa parte cognitiva do jogo. E não tem, de certa forma, por mais que eu concorde muito com o Casão, quando ele fala que ele tá muito bem partindo do lado do campo para dentro, onde ele ganha não tem o perfil que cabe no imaginário do jogador de lado de campo, né? Ele não é liso, ele não é leve, ele não tem o drible fácil, não é bem essa característica. É um jogador inteligente, carrega bem a bola, sabe o que fazer com ela, mas eu acho que é daí que vem a ideia das pessoas de puxar o Matheus para dentro, para jogar por dentro, né? Numa faixa mais central do campo. Eu acho que afastar muito o Matheus dessa entrada da área, do entrelinhas, não seria tão legal. Mas jogar como um meia interior, não digo nem como um 10 centralizado, mas dividindo responsabilidade por dentro, lado a lado, talvez coubesse também. Já foi escalado assim, inclusive, dentro do Corinthians. A questão é que ele não tem uma sequência de atuações nesse período dentro do clube que entregue essa regularidade que se imagina, assim, em qualquer função, mesmo nessa. Ele tem aparecido bem agora mesmo, realmente, nessa sequência recente. Já teve outros lampejos. Ele só não sustentou isso por um longo período de tempo. E acho que tem bola para isso. Meninos, para encerrar, Ricardinho, a gente vai continuar aqui juntos, hein? Tem gente perguntando onde é esse quadro, de onde é esse quadro, que cenário é esse? Depois você vai ter que explicar para a galera aí, tá? Aguenta aí. Tá só piorando. Evê, para a gente encerrar, Ricardinho também fique à vontade, claro. Falar um pouco sobre o trabalho do Mancini também até aqui. A gente falou bastante do Matheus Vital, mas que ganhou protagonismo muito diante do trabalho do Wagner Mancini que está sendo feito agora. Quer dar uma palavrinha, Ricardinho? Aí já passo a bola para o Evê e para o Casão para a gente encerrar. Sobre o Mancini, desde quando ele chegou, ele conseguiu melhorar o time do Corinthians. O time do Corinthians, quando o Mancini chegou, estava perto da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu arrumar uma forma do time jogar e produzir mais, né? Agora, para essa temporada, o Corinthians continua com o mesmo problema da temporada passada, ou melhor, de pelo menos uns 2 anos aí. A falta de um jogador de velocidade. E quando vocês falam do Matheus Vital, ele é um jogador técnico que está muito bem do lado esquerdo, mas que com certeza o trabalho dele, por incrível que pareça, iria melhorar ainda mais se tivesse do lado direito um jogador que desse esse escape de velocidade. E aí sim pudesse, não só o Fagner chegar à linha de fundo, mas ter mais uma opção de um jogador que desse essa condição de velocidade. Ele poderia vir um pouquinho para dentro,
fazer a dupla com o lateral esquerdo, né? E o Corinthians tem essa profundidade do lado direito. Hoje o Corinthians não. Hoje não. Há algum tempo o Corinthians não tem esse jogador de velocidade. Em muitos momentos fica um time com a bola, tentando criar, mas muito previsível, porque não tem esse escape. Ele não é esse jogador, é um jogador técnico que cria as jogadas, que está muito bem, com confiança, fazendo gols para o time do Corinthians, mas enquanto não tiver esse jogador de velocidade, o ataque do Corinthians vai ser esse problema de criação e muitas vezes de ter um time previsível em vários jogos, como a gente tem visto aí. Bom, vou passar para o EV aqui. O José Luiz de Araújo Gonzaga colocou para a gente: Corinthians tem time para disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Pronto, passei a bola para a gente encerrar com vocês. Pergunta fácil. Até conversando. Passei a bomba, né? Eu disse bola, mas na verdade foi uma bomba. Assim, Bom, como o Casão é comentarista, eu sou só o narrador, vai você, vai brincando. A gente estava conversando aqui fora do ar, que em comparação com os times de ponta do Campeonato do futebol brasileiro, o Corinthians, nesse momento, apesar dos bons resultados, ainda Aqui, apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.